Olá pessoal, já estamos de volta mais uma vez aqui no Mundial Telenotícias e é sempre um prazer tê-los aqui conosco nesse programa de análises e opiniões sobre o que mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo. E o que dizer quando não entendemos mais as leis de um país? E se esse país for o seu ou o que você reside? A insegurança toma conta ao ponto de você não conseguir mais viver tranquilamente o seu cotidiano. Não sabe se sair de casa representa um risco agora imenso, mesmo tendo pleno conhecimento das leis previamente constituídas. Você não sabe mais se elas valem ou não. Na teoria continuam valendo, mas na prática a história é bem diferente. E não é uma crítica ou alguma teoria da conspiração inventada por alguém pertencente a alguma polarização ideológica. Não. Já é um fato corriqueiro do dia a dia que só aumenta de tamanho e proporções, que se mistura com interpretações de interesses pessoais dentro do mundo político brasileiro. Se não, vejamos. O que os vândalos do dia 8 de janeiro de 2023 fizeram para merecer 17 anos de privação da liberdade? Em outras palavras, encarceramento, prisão, cadeia, chilindró. Um pichador de monumentos comum desses que você está acostumado a ver por aí, detonando as ruas, viadutos e estabelecimentos até privados, não recebe sequer uma repreensão. Mas não estou me referindo apenas aos vândalos. Esses sim mereciam mesmo pegar cadeia pelo que fizeram, pela destruição do patrimônio público. Mas até eles não mereciam ficar 17 anos presos. É uma pena muito dura. Isso é uma punição para crime grave que dificilmente cabe qualquer reparação às partes afetadas. Ainda mais quando se trata de gente que hoje, e naquela época também, já era e ainda é considerada vulnerável pelo avanço da idade e que estava ali no gramado do Congresso Nacional apenas para participar de uma manifestação com cara de festa sem agressividade. É desta gente que estamos nos referindo. Muita gente estava até em cadeira de rodas, outros eram vendedores ambulantes com um único objetivo: levar o sustento do dia para casa. Muita coisa estranha aconteceu no entendimento da culpabilidade daquelas pessoas. Por esta razão, para balancear o que muitos congressistas acharam um exagero, é que foi criado o projeto de lei 5.064 de 2023, que concede anistia aos acusados e condenados pelos crimes definidos nos artigos 359L e 359M do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. Esse projeto tinha tudo para ser aprovado na Câmara dos Deputados, mais especificamente na Comissão de Constituição e Justiça, que tem a deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, como presidente. A meta dela era aprovar esse projeto de lei até o fim deste ano. Mas sabe quando no futebol o seu time toma um gol aos 50 minutos do segundo tempo e ninguém tem mais coragem de reagir, energia, forças? Você nem acredita no que está acontecendo? A frustração é muito grande. Pois foi justamente esse sentimento que muita gente teve no dia de hoje, terça-feira, 29 de outubro. O projeto já estava quase certo de ir a plenário e ser aprovado pela maioria dos deputados. Dá para imaginar isso? Mas em uma manobra política, o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, fez uso de sua atribuição. Vendo que o projeto estava caminhando para ser aprovado, decidiu desfazer a comissão e transferir o PL para uma nova comissão, que ainda nem foi constituída. Com isso, todo o trabalho que estava sendo feito até agora vai por água abaixo. Sim, tudo terá de recomeçar do zero e poderá levar muito tempo para chegar onde chegou, se é que vai chegar algum dia. Foi um balde de água fria na cabeça dos parlamentares
que queriam anistiar os condenados e também um banho gelado em todos que sofrem com essas condenações. Arthur Lira percebeu que o projeto seria aprovado por contar com a maioria dos opositores do governo e decidiu destruir o que foi feito até agora, todo o trabalho apresentado pelos parlamentares. Esse é o problema da política brasileira de interesses. A máquina, quem a tem sob controle, controla também tudo que está à sua volta. Os partidos terão de indicar os 35 novos membros que comporão essa nova comissão especial. E só depois recomeçarem do zero todo o trabalho novamente. E para justificar o ato, o presidente da Câmara disse o seguinte, veja. O tema deve ser debatido pela Casa, mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em devido elemento de disputa política, especialmente no contexto das eleições futuras para a mesa diretora da Câmara. E é por isso que, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, determinei ontem a criação de uma comissão especial para analisar o PL 2858 de 22. Disputa política. Quem está sofrendo na cadeia são pessoas, seres humanos, que não arremessaram uma pedra sequer em qualquer vidraça do patrimônio público. Essas pessoas estão servindo de cobaias laboratoriais para uma ambição política. Ele ainda disse que a questão tem como objetivo a disputa pela sucessão da presidência da Câmara. Você viu que ali do lado dele estava Hugo Mota, candidato dos republicanos para a sucessão de Arthur Lira, e depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. É um absurdo. Os caras não estão olhando para as pessoas, e sim para as manobras políticas em uma disputa pelo poder. Não querem aprovar a anistia agora porque tem medo de beneficiar o ex-presidente Bolsonaro e este voltar ao poder algum dia e impedir de novo que a roubalheira e a corrupção se instalem no país. Apenas isso. A Comissão de Constituição e Justiça já estava pronta com os trabalhos. Ele deixou chegar onde chegou para agora vir com essa conversa. Em 2026 vai ter eleição novamente e esses caras não têm medo nenhum da reação do público. Sabe por quê? Porque têm a clara certeza de que serão reeleitos novamente, e novamente, e novamente, e novamente, até quando quiserem. O brasileiro é quem escolhe os seus líderes, e se querem assim, o que mais se pode fazer? São líderes que aprovam no Senado os nomes para o Supremo, que amanhã ou depois vão dar dores de cabeça exatamente para esses que os aprovaram. Não é uma coisa muito louca essa? Me diga nos comentários. O brasileiro, me desculpem, tem os líderes que merece, tem a oportunidade de escolher, de fazer valer as suas vontades, mas não aproveita. Parece uma personagem feminina, comediante que interpretava uma esposa que apanhava do marido. Quando questionada por que não o denunciava à polícia, ela sempre respondia, porque eu gosto. Lembra disso? Era a personagem conhecida como Dona Santinha Pureza, vivida pela saudosa atriz Nádia Carvalho, que já não está mais entre nós. Pois é desse jeito que o brasileiro vive. Quer mais uma coisinha bem legal? A senhora, mãe de 2 filhos pequenos, que pichou a estátua da justiça com o próprio batom, ainda continua detida pelas autoridades. Já vai para quase 2 anos. Mas essa mesma justiça, esse mesmo tribunal aí, anulou as condenações de uma pessoa considerada pela mesma justiça e pelo mesmo tribunal no passado, com farto material probatório de lesão aos cofres públicos. O ministro Gilmar Mendes, que deu muitas entrevistas dizendo que o pessoal condenado havia roubado tanto dinheiro que merecia o nome de cleptocracia, ato atribuído ao roubo do dinheiro público. Gilmar disse que essa gente teria dinheiro para comandar as eleições até bem lá na frente, em termos de futuro. Foi ele quem disse.
E hoje esse mesmo magistrado, mesmo sabendo do que aconteceu, anulou todas as condenações de José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil no governo do PT. O curioso é que nenhuma prova apresentada, juntada aos autos, foi desqualificada. Nenhuma. O que pegou aí foi o fato de entenderem que o então ex-juiz Sérgio Moro não poderia ter julgado o então ex-presidente Lula. Com isso, virou um efeito cascata. Mesmo sabendo que as provas existem, o ministro, pelo fato de já ter feito o que fez, não poder refutar as argumentações da defesa do agora ex-condenado. E sabe o quê? José Dirceu poderá voltar ao cenário político com a ficha inteiramente limpa, limpinha, brilhando. Poderá ser candidato em 2026 ao Congresso Nacional para deputado ou senador. E sabe o quê? Vai ser eleito. Vai voltar a ocupar a casa que ajudou a condená-lo. Vai ser eleito pelo povo que não consegue ter visão periférica, que consegue enxergar apenas o que está à sua frente e, nem nesses casos, às vezes consegue enxergar. E sabe o que mais? Ainda vai ser paparicado pelos colegas de casa, da Câmara ou do Senado, onde estiver. E é por isso que o Brasil não sai da merda. E é por isso que não querem que o povo se informe. Lula disse que quando o cara, se a cultura não quer mais saber do partido dele, foi ele mesmo quem disse isso, então qual a razão para deixar o povo inteligente e bem informado? Qual? Pelo que ele disse, se o povo se informa, o PT perde a razão de sua existência. Ou não é isso que se interpreta da fala do presidente? O curioso é que ninguém está mais nem aí para a opinião pública. Quem manda é quem decide. E pronto, vai reclamar com quem? Com o Senado? Ali nos parece que está cheio de infiltrados com pendências judiciais mais conhecidas como rabo preso. E por que esses caras estão lá? No Senado, porque o povo brasileiro gosta de sofrer. Só por isso. Então toma em abundância e não se fala mais disso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem falar muito vai ser preso e pagar multa. Acabou. E você é obrigado a aguentar tudo isso. Se não quer, pega o boné e cai fora seu mané. Não foi disso que foram chamados? De mané? Pois é exatamente o que o brasileiro é, um mané que ainda não sabe a força que tem, que ainda não acordou. Daqui a pouco nós vamos ouvir a opinião de nosso comentarista e vamos também aprofundar mais sobre essas questões. Não saia daí não, que vai ser bem legal. Mas antes, eu quero que você preste bem atenção no recado de nosso apoiador para quem sofre de dores pelo corpo. Tem solução e solução bem legal. Se liga aí. Para mim tem sido muito bom, graças a Deus tem aliviado bastante as minhas dores. E além de ter aliviado as minhas dores, eu tenho dormido muito bem, entendeu? Porque eu não dormia, porque acho que as dores incomodam, né? E a gente acorda toda hora que a gente vai se virar, se mexer. Outra coisa também, de manhã eu levanto, minhas mãos não estão mais inchadas, eu já posso fazer os movimentos das minhas mãos, que de manhã, hora que eu levantava, para fazer esse movimento das mãos era difícil, porque estava inchada, doía, entendeu? Então, quer dizer, graças a Deus que está indo assim muito bom mesmo. Olá, Paulo, que alegria, que prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar junto à nossa grandíssima audiência os resultados, o que o Articular que faz na vida das pessoas. E é um produto transformador. E você acabou de acompanhar mais uma pessoa que transformou a sua vida, que hoje não sofre mais com dor. E eu quero que você que está acompanhando agora a programação, você que também sofre com dor, Andrei, eu sofro todo dia, tomo remédio, vivo à base de remédio anti-inflamatório, analgésico e eu já não sei mais o que eu faço. Gente, presta atenção, tira um tempinho para você poder escutar agora o que eu vou falar para você. Esse produto aqui, o Articular, ele está mais que provado que é o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Isso por conta da fórmula premium que esse produto tem. Gente,
Esse produto, ele é o único produto no Brasil que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Eu vou começar pela condroitina, porque você que não sabe, gente, a condroitina, ele é feito de uma raspagem óssea microscópica somada junto com o ácido hialurônico. Ela cria uma pasta, ela cria como se fosse uma esponja lá nos seus ossos, evitando que tenha o artrito ósseo. Por exemplo, o que mais causa inflamação, por exemplo, o que mais causa dor, é o desgaste da cartilagem, devido às repetições, os movimentos repetitivos e devido também ao desgaste ao longo do tempo. A gente sabe que depois dos 40 anos, o nosso corpo ele para de produzir algumas vitaminas, alguns nutrientes e é necessário a reposição. E o Articulark, ele tem a condroitina, ele tem altas doses de condroitina, de magnésio, de cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, gente, o ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, o ácido hialurônico hoje, ele é somente encontrado naquelas injeções. Você já ouviu falar naquela infiltração? O procedimento difícil de fazer, viu? Difícil porque eu falo por conta do preço. O preço é muito alto e também é muito dolorido, gente. Só quem já aplicou sabe do que eu tô falando. E está falando aqui uma pessoa que passou na pele também. Pra quem não sabe, gente, eu também, eu tive uma artrose e uma condromalácia há 11 anos atrás. E olha, eu falo pra você, todos os medicamentos que você possa imaginar, eu cheguei a tomar e não deu resultado. Desde o dipirona do Dorflex até a codeína, morfina e tramal. E eu falo pra você, a única coisa que resolveu o meu problema foi quando eu apliquei essas injeções. E foi por isso que eu desenvolvi o Articulark, gente. Pra você não sofrer aquilo que eu sofri, não gastar aquilo que eu gastei e não passar o que eu passei também, porque foi difícil, gente. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer absolutamente nada. E muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que estão acompanhando a programação, também estão dessa forma. Não consegue trabalhar, a produtividade caiu, não consegue aproveitar a família, chega o final de semana, não consegue fazer nada, você só quer saber de duas coisas, é travesseiro e cama, é deitar e dormir. Aproveitar a vida com a família, você já não tem mais energia, você já não tem mais disposição, você já não tem mais ânimo. E eu falo pra você, e pra qualquer pessoa que sofre com dor, só quem sofre com a dor sabe o que passa. Só quem sofre todo dia sabe o tanto de remédio que toma, o tanto de dinheiro que gasta, são horas sem conseguir dormir. Tem pessoas que não conseguem dormir, passa a noite em claro e quando acorda, já acorda estressado, óbvio, porque não dormiu direito, e aí tem a rotina do dia a dia, é muito mais difícil para poder trabalhar. Então você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui a programação, você pode ter certeza que na primeira semana de uso, na primeira semana, você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso e não vai sofrer com dor nenhuma, porque tudo que tem dentro do produto, ele resolve direto nas suas articulações, vai direto no foco do problema. É desgaste, é artrite, é artrose, é bursite, é tendinite. André, eu tenho uma inflamação crônica que não passa de jeito nenhum. Andrei, eu tenho aqui um problema que o médico falou que só vai resolver se eu colocar uma prótese, se eu fizer uma cirurgia. Eu falo pra você, gente, com toda certeza, já são mais de 2.000 cirurgias suspensas. Eu tô falando de pessoas que estavam com cirurgia marcada, começaram a tomar o Articulark e não precisou operar, não precisou concluir a cirurgia. E é por isso que eu falo, você tomando esse produto, você vai ver a diferença que ele vai fazer na sua vida. E vamos fazer a diferença hoje e aproveitar, porque hoje, olha só o que eu preparei pra você, hoje tem desconto especial, um desconto para as 2.000 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora. Então você que está sofrendo com aquela dor intensa e a dor não passa, já separa um papel e a caneta, porque hoje tá incrível. Você vai ligar nesse telefone aqui, ó, que tá abaixo da sua tela. O telefone é o 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir o telefone, a ligação é gratuita, pode ligar do celular, pode ligar do fixo, não importa, a ligação você não paga. É só você entrar em contato agora e os 2.000 primeiros telespectadores ganham desconto especial, hein? Diretamente hoje, é só você ligar 0800 591 4391. E também chegou a hora boa agora, né, gente? Além do desconto especial que eu preparei pra hoje, você ligando agora, você vai ganhar de presente o nosso novo lançamento, que é o Ora Pronobis Gold. Pra quem não sabe, gente, o Ora Pronobis, ele é excelente pra quem tem diabetes, para quem tem pressão alta, para quem tem colesterol, problema de triglicerídeos, por exemplo, para quem tem problema também intestinal. A flora intestinal desregulada, ele é maravilhoso. Você tomando Ora Pronobis, os seus exames vão ficar todos controladinhos, tudo com o resultado que tem que ficar. Então, gente, ligou agora, ganha o Ora Pronobis concentrado, ganha também 2 pomadas massageadoras. Primeira pomada é a pomada para uso diurno, é uma pomada que você aplica sempre na parte da manhã. Essa pomada ela é rica em Ora Pronobis, ela tem diversas propriedades medicinais que você aplicando ela você vai ter um excelente resultado. Segunda pomada é a pomada noturna, é uma pomada rica em ácido hialurônico. Lembra que eu falei que o ácido hialurônico reconstrói a cartilagem? Então você vai tomar as cápsulas do Articulark e também vai passar essa pomada que tem ácido hialurônico. E além da pomada, ainda ganha 2 massageadores. O primeiro é aquele massageador para os pés, que alivia as varizes, alivia má circulação. E o outro massageador é aquela pistola profissional para você fazer massagem localizada. Tudo isso você ganha de presente e o melhor, o pagamento é só pro mês que vem. Então, gente, aproveita e viva sem dores ligando agora. 0800 591 4391. 0800 591
4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. Agora há pouco a gente estava falando da iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de acabar literalmente com os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça, que estava pronta para aprovar o projeto de lei que trata da anistia dos condenados no dia 8 de janeiro. E ele fez isso na reta final do mandato dele. O cara não pensou nas pessoas que estão sofrendo em penitenciárias e outras que estão no exílio, só esperando pela oportunidade de voltar para casa em segurança e estar entre os seus entes queridos. Impressionante como se perde uma oportunidade dessa. Uma oportunidade política de apaziguar os ânimos e fazer com que a harmonia volte a reinar entre os poderes. Hoje conosco, para nos ajudar a analisar essa situação, está o professor Alfredo Bessoff, de algum lugar da Europa, e Europa fria, né, professor? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E o que representa, na sua opinião, esse movimento do presidente da Câmara, Arthur Lira, nessa reta final do mandato dele? É com você. Satisfação, gratidão por estar aqui contigo, Paulo, e os nossos espectadores. Na verdade, um sentimento de frustração, um sentimento de foi um balde de água fria, mas dentro da leitura política e da análise política nós temos que observar que o Lira fez o que era esperado dele. Ele está jogando de acordo com um cenário que lhe é peculiar e lhe interessa, Paulo. Na verdade, alijar o Bolsonaro de 2026 é o projeto político do Centrão. O Centrão só consegue se viabilizar para 2026 se não houver Bolsonaro. Eles não estão preocupados com as vidas, eles não estão preocupados com a dignidade humana. Como você bem falou no seu texto maravilhoso que deveria ser repassado em muitos lugares, o povo brasileiro merece esse tipo de liderança. Porque, sejamos francos, o povo gosta disso. Ou como você também falou, imitando o sotaque, gosto muito. Então, o que nós estamos vendo, Paulo, é a política sendo esgarçada. E as pessoas parecem que não conseguem entender o nível da leviandade e da irresponsabilidade dos líderes políticos. Ninguém está preocupado com os presos, ninguém está preocupado com os expatriados, com os exilados. Mas a culpa também é do povo, Paulo. Eu estava nas ruas no final dos anos 70, começo dos anos 80, apanhando da polícia porque lutava por liberdade de imprensa e contra a censura. Os mesmos que estavam comigo agora estão apoiando a censura. Mas eu penso que esse momento de agora deva servir de reflexão. Eu lembro que a esquerda, que os terroristas de então foram para as ruas lutar por anistia. O sistema militar, o regime militar, nos seus estertores, também não queria anistia, Paulo. Também não aceitava anistia. E a anistia foi arrancada a forceps. Não foi concessão, foi conquista. Nós temos que parar com essa necessidade da concessão. E nós temos que instigar, nesse contexto, o conceito mais amplo de luta. O campo conservador precisa aprender a lutar. Nós não podemos esperar que nos entreguem tudo de graça, Paulo. Nós não podemos esperar generosidade de quem quer o nosso fim. Arthur Lira, Paulo, na verdade o Arthur Lira, ele tem lado, e o lado dele não é o lado do povo. E o lado dele não é o lado dos patriotas. E o lado dele não é o lado do Brasil. E o lado dele não é o lado de um governo honesto, sem roubalheira e sem trambiqueira, como foi o governo do Bolsonaro.
o lado do Lira é esse de agora, com Pix, com tramóias, com trambicagens. Foi um balde de água fria que a esquerda está comemorando. Mas eu vou dizer, talvez seja uma oportunidade do campo conservador, Paulo, entender que nada vem de graça e que será necessário lutar pela anistia. Não adianta ficar esperando diante do seu aparelho de TV, esperando o seu apresentador favorito, antes de dar boa noite e dizer: amigos, a anistia foi concedida. Não, a anistia precisa ser conquistada. Ou o campo conservador, ou os patriotas vão conquistar a anistia, ou vão continuar vivendo de migalhas e sendo iludidos e tapeados. E essa conquista, Alfredo, é bom a gente dizer, só vem através do voto. Do voto. As pessoas têm que entender isso, porque o Congresso Nacional está cheio de gente boa, de parlamentares bons. Há exceções ali muito boas. O problema é que eles não conseguem fazer nada, né? Eles mostram que estão tentando, mas a coisa para ali na boca do garrafão, né? Chegou no gargalo ali, tem uma rolha ali em cima que não deixa nada sair, então não adianta. Então, se a gente começa a analisar por esse lado, a gente começa a entender que não adianta você votar nas eleições para deputados e senadores, né? Deveria haver uma eleição apenas para o presidente da Câmara e apenas para o presidente do Senado, porque você enche o Congresso Nacional de deputados e senadores, mesmo que eles sejam muito bons, eles não podem fazer mais nada. Se você tem um presidente de uma casa e um presidente da outra, que impede que os projetos que beneficiam o povo sejam analisados pelo plenário das duas casas. E o curioso é que essa gente que está aí, está todo mundo mostrando, essa gente que tem atrapalhado o andamento das pautas interessantes de interesse do povo, porque afinal ali dentro, sem exceção de ninguém, todo mundo é representante do povo, todo mundo foi eleito pelo povo. E se o povo demanda por alguma coisa e eles não atendem, então eles estão, vamos dizer assim, prevaricando com a vontade do povo. Então é importante que se eleja, que se lembre de tudo isso em períodos de eleição e o povo saiba escolher os seus candidatos, entendeu? Que conheça, porque a maioria dessas pessoas vai ser reeleita. Você acredita nisso, Alfredo? A maioria dessas pessoas vai ser reeleita, porque a gente viu isso acontecer agora nessas eleições municipais. Não adianta, não adianta. As pessoas veem, reclamam, mas vão lá, votam e tudo continua como era antes, no quartel de Abrantes. Não é isso, Alfredo? Paulo, eu tenho uma notícia que eu não combinei contigo, não passei para ti, mas eu acabo de ser comunicado pela assessoria de imprensa do senador Marcos Pontes, o astronauta, que ele lançou a candidatura dele à presidência do Senado. Opa! Isso é interessante. Eu recebi agora. Candidato, eu recebi agora da assessoria de imprensa do Marcos Pontes, eu tenho uma proximidade com a jornalista Patrícia. Senador Marcos Pontes anuncia candidatura à presidência do Senado Federal. O senador astronauta Marcos Pontes anunciou oficialmente hoje sua candidatura à presidência do Senado Federal para o biênio 25-27. Durante seu discurso no plenário, o senador reafirmou seu compromisso com a gestão baseada no respeito e no diálogo e prometeu lutar pela democracia e pelo povo brasileiro. Então, desculpa, eu nem combinei contigo nada disso aí, claro, mas essa notícia chegou agora
e eu creio que vai estar na pauta dos outros informativos a partir de... E a gente não pode deixar passar batido num espaço tão importante como é o Mundial Telenotícias, que tem essa preocupação de ser um painel daquilo que acontece no Brasil e no mundo. Minha única divergência, Paulo, é quando você fala vamos para o internacional, porque, como você sabe, eu sou Grêmio. Então, mas fora isso, eu quero destacar, então, inclusive, já pré-agendei, depois ela entrará em contato contigo para trazer o Marcos Pontes, se for do teu interesse, claro, para uma entrevista com ele. Claro que é. Ele concederá entrevistas a partir dessa quarta-feira, tá bom, Paulo? A gente precisa... Então fica aí... Tá, a gente precisa, vamos ficar atentos, nós vamos entrar em contato com eles e saber o que pensa, né, o senador Marcos Pontes, né, dessa situação toda, quais são as ideias dele e o que ele pretende como presidente do Senado tocar. Porque, na verdade, na vida tudo passa, viu, Alfredo? Tudo passa. As coisas boas passam, mas as ruins também passam. E todo esse período que o brasileiro está vivendo, eu tenho grandes esperanças, um dia vai melhorar. Um dia vai melhorar. E esperamos que esse dia não esteja tão longo ainda, né, de chegar. Agora, eu te faço uma pergunta. Você acha que, por acaso, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, está sendo pressionado por alguma corrente ou isso faz parte realmente do jogo dele? Eu sei que você tocou nisso no início, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Para mim é o toma lá da cá. Para que o candidato ele tivesse o apoio do PT. Na verdade, o Lira quer construir um grande consenso em torno do Mota. E esse grande consenso, Paulo, passa por atender demandas. O PSD não se interessa por anistia. O Kassab precisa tirar o Bolsonaro de 2026. O PT precisa tirar o protagonismo da Caroline Detoni. A Carol Detoni estava num crescendo, trabalho magnífico dessa deputada lá do oeste de Santa Catarina, lá de Chapecó, daquela região. Então, na minha opinião, é o seguinte, é o toma lá da cá. Tudo bem, Lira, você quer o apoio do PT e do PSD para o teu candidato? Faz isso. E ele fez. O Lira não tem escrúpulos. As pessoas precisam entender quem é Lira. Vejam as declarações da ex-esposa para terem uma noção de quem é o Lira. Então as pessoas têm que entender que esses caras são isso. A vida de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, para eles, os cavalos da fazenda dele valem mais. Cada cavalo da fazenda dele vale mais do que a vida de milhares de pessoas que foram destruídas, vidas destruídas, vidas destruídas, lares destruídos, tudo isso vale muito menos do que um só cavalo de raça que ele tem. E olha só, no início do programa de hoje, para você que chegou agora, nós também abordamos a decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que anulou todas as condenações do ex-ministro da Casa Civil do governo Dilma, José Dirceu. Gilmar estendeu os efeitos da decisão da Corte que considerou o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, suspeito em processos que envolvem o presidente Lula. Agora, José Dirceu está descondenado também, livre, leve e solto com 78 anos de idade. Ok? Mas o cara provavelmente irá concorrer nas eleições de 2026 ao Congresso Nacional, quando já terá mais de 80 anos. Com a descondenação, ele pode inclusive pedir reparação do Estado pelo que sofreu. Imagina o efeito cascata que o STF criou com essa história de descondenar o primeiro. Alfredo Bessoff já imaginou se José Dirceu resolve mesmo pedir reparação do Estado? Ele está no direito dele. Se isso acontecer, não estranha não, viu? É possível. Não, eu não estranho. Não estranho, eu tenho certeza que ele irá pedir. Eu tenho certeza que ele irá pedir muito dinheiro, não só ele. Não ele irá pedir muito dinheiro e será reparado. Na verdade, o que nós
precisamos entender, Paulo, nesse momento, esse é um momento de uma extrema gravidade. O sistema parece que pirou. Sabe aquele fim de festa quando cada um tenta safar o seu? Quem já viveu festas, finais de festa, sabe exatamente do que eu falo. Parece que eles perderam totalmente qualquer parâmetro. Eles perderam qualquer relação com a realidade. Eles estão fazendo, com esse sentimento de impunidade deles, Paulo, eles estão fazendo o que lhes dá na telha. Danem-se as leis, danem-se os diplomas legais. O que conta, o que interessa são os interesses, são as vontades que estão acima das leis e das necessárias interpretações das leis. Como dizia o Brizola, são os interesses. São os interesses que se sobrepõem à dignidade e à respeitabilidade de uma casa. Paulo, eu digo para vocês e nossos caríssimos netespectadores, não vamos desistir do Brasil. Eu sugiro a cada um que tome um gole de água, ore profundamente para nós não desistirmos do Brasil. O desejo deles, Paulo, é que nós desistamos do Brasil. Eles não vão conseguir. O que precisa ser entendido é o que está claro na Constituição. Todo poder emana do povo e não o contrário. O que está acontecendo hoje é justamente o inverso do que está escrito na Constituição a esse respeito. Então, o problema tem que ser resolvido no voto. E para que as coisas fiquem ainda mais claras no futuro, tem que haver a modernização do sistema. Ou seja, o mundo todo caminha para frente. Há uma evolução tecnológica. E essa evolução tecnológica chega sempre como benefício. Então, todo o sistema eleitoral precisa ser melhor informatizado. O que é melhor informatizado? Se atualizar com as novas tecnologias, porque você não pode continuar com o mesmo sistema de 30, 40 anos, sendo que o mundo todo evolui a cada dia que passa. Se você pega um celular hoje, lançamento dele, amanhã ele já está obsoleto. Isso é com a tecnologia. Então você precisa acompanhar. Então, associado à evolução dessa tecnologia, com a aquisição de um novo sistema eleitoral, ou seja, o sistema pode permanecer o mesmo, claro, né, que é um sistema bem legal em termos de agilidade. O que nós estamos dizendo é o seguinte: máquinas mais modernas que possam facilitar e acabar com qualquer dúvida, qualquer suspeita em pleitos futuros. Isso é transparência, é aquilo que se exige numa Constituição, é aquilo que se espera das autoridades, é aquilo que o povo quer. É a única forma de você conhecer o desejo do povo numa democracia plena, sem que haja dúvidas. E aí, o que acontece nesse caso? Nessa volta toda que nós estamos falando. Você tem hoje uma senhora presa, que já vai para quase 2 anos, porque fez uma pichação com um batom na estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes. No dia seguinte, aquilo foi lavado, não ficou nada, nenhum arranhão, nada danificado. No entanto, ela está sendo considerada como uma criminosa de altíssima periculosidade. Tem 2 filhos em casa que choram todas as noites sentindo falta da mãe, sentindo saudade da mãe. Ela deveria estar ali onde estava? Não deveria. Mas espera aí, ela cometeu um crime ao ponto de possivelmente ser condenada a 17 anos de cadeia, como os outros antecessores foram condenados? Sim, corre. Então veja, não seria aí, Alfredo, eu te pergunto agora, uma bela oportunidade das autoridades zerarem tudo o que está acontecendo, anistiando essas pessoas? Porque veja, se anistiam um José Disseu, que foi condenado lá atrás
Obviamente não fomos nós quem condenamos, né? A justiça o condenou com um farto material probatório, ou seja, provas, né, suficientes de montão e provas que foram apresentadas nas 4 instâncias e não foram contestadas nas 4 instâncias. Juiz de primeira instância, desembargador na segunda instância, STJ e confirmado, a sentença confirmada pelo STF. Então, veja, esse mesmo tribunal, né, nós temos falas e falas do ministro Gilmar Mendes, que hoje descondenou José Dirceu, ele mesmo dizendo aquilo todo que todo mundo já conhece, a gente não precisa nem repetir aqui. Então, se descondenou José Dirceu, que lá atrás, segundo a Lava Jato, cometeu os crimes que cometeu, porque agora ninguém mais pode chamá-lo de criminoso, ninguém mais pode chamá-lo de condenado, porque ele foi descondenado, correto? Então não seria aí uma bela oportunidade de zerar? Se zera para um, por que não zera também para essas pessoas? E fica tudo certo? Por quê? Você não concorda comigo, Alfredo, nisso? Ou você acha que essa visão está equivocada? Claro que não, Paulo. Claro que não está equivocado. Pelo contrário, está profundamente enraizado na realidade nacional. Nós estamos tendo pesos e medidas absurdamente distintos. O que se cometeu no dia 8 de janeiro foi um vandalismo decorrente do estresse e até mesmo de um certo total espontaneísmo irresponsável. Não vou discutir isso. Mas ali não havia criminosos. Ali não havia nenhum criminoso. Ali não havia ninguém com a tentativa ou com a ideia de perpetrar um golpe de Estado. Ali estavam apenas pessoas desencantadas, fadigadas de tudo isso. E isso é importante, o que você está colocando, Paulo, para lembrar que nós estamos tendo índices crescentes de abstenção. E a ministra Carmen Lúcia quer chamar uma pesquisa para saber por que as pessoas não estão votando. As pessoas não estão votando, ministra, eu já me prontifiquei a fazer a consultoria por €1,5 milhão sem intermediários. Eu posso lhe dar a questão, o que faz o povo não votar, Paulo, é a falta de transparência. Eu quero colocar aqui uma questão. No fim de semana, no sábado, houve eleições na Geórgia. Houve desconfiança em relação ao resultado. O que está acontecendo? Recontagem dos votos. Lá nos Estados Unidos, que você conhece tão bem essa realidade, dependendo da diferença entre o primeiro e segundo lugar, em determinados estados é feita uma recontagem dos votos. No Brasil, isso não pode. Não existe a possibilidade de recontagem. Eu sou contra as urnas eletrônicas, aceito-as, mas quero essa evolução necessária do voto impresso, da contagem pública por sessão eleitoral e a sua totalização nos estados. O que garante o ânimo da participação da sociedade numa eleição é a certeza de que o seu voto será tratado como um voto. Cada voto é um voto. Nós não podemos pensar que o voto de algumas pessoas virem sinais, algoritmos que podem mudar o destino de um país. Querem fazer com que o povo volte a votar? Ampliem os mecanismos de transparência e de fiscalização do processo eleitoral como um todo. É um direito, né, do cidadão. A justiça eleitoral existe, os que não concordam respeitam, né, precisam respeitar, todos nós temos que respeitar, são as leis do país, temos que respeitar. Agora, as autoridades também poderiam, do lado delas, fazerem a sua parte, que seria justamente aprimorar, sempre buscar pelo aprimoramento, pelo melhoramento da transparência. Acontecer, por exemplo, como acontece na Venezuela. Veja, o processo é rápido, não atrasa absolutamente nada. Você viu que na Venezuela, no mesmo dia, já se tinha um resultado. Porém, lá está acontecendo o que está acontecendo por causa
né, da auditoria, ou seja, o voto auditável. Né? Isso é muito importante. Isso é muito legal. Se você resolve isso, você mostra ali, está com dúvida, irmão? Vem cá que eu vou esfregar isso aqui na sua cara. Esse é o papel. Ou seja, eliminar, obviamente que isso aqui foi uma alusão, né? Ou seja, é uma metáfora, mas nós estamos mostrando que assim é. Se você tem dúvida daquilo que foi ali, se algum partido discordar, vamos esfregar, como aconteceu, por exemplo, lá no Ceará. Foi uma disputa apertadíssima, bonita, entre dois candidatos, um candidato do PL e outro do PT, e o do PT venceu com 50,34%, alguma coisa, e o André Fernandes perdeu por 49, alguma coisa, que eu não me lembro mais exatamente aqui. Então, como você disse, se tem dúvida, não precisa nem de recontagem do voto, você mostra ali. Quer dizer, você vai fazer uma recontagem ali com os comprovantes ali e acabou. Em 2 dias você já resolveu o problema daquela situação. É legal isso. Mas o que nos parece de tudo isso, ô Alfredo, é o medo. O medo de ter um Bolsonaro de volta e atrapalhar tudo que foi conseguido até agora. O que você acha? Com certeza, Paulo. E dentro dessa linha do medo está a atitude do Lira. A atitude do Lira é apenas a manifestação do medo da volta do Bolsonaro. Essa é uma realidade. Eles sabem que a volta de um Bolsonaro implica em muitas perdas para eles. E é um processo crescente. Nós chegamos ao ponto da Gleisi Hoffmann clamar por controle das redes sociais para evitar a debacle total. Alfredo, esse assunto aí, desculpe eu te interromper, é o que nós vamos conversar daqui a pouco, porque amanhã não, eu digo, nesta quarta-feira, ao meio-dia, nós temos uma nova versão do nosso programa e a gente vai abordar isso aí com mais Então já vamos passar um spoiler. Dar um spoiler aí, né? Então, se prepare que você saberá coisas terríveis que estão sendo maquinadas pela Gleisi Hoffmann e pelo núcleo duro do PT. É censura, né, cara? Mas quanto ao outro é medo, tá, Paulo? Olha, o resto é medo. E tem mais uma coisinha aqui que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Olha só, Alfredo. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, encontrou indícios de peculato envolvendo o deputado André Janones, do Partido Avantes de Minas Gerais, e 2 de seus assessores, Mário Celestino da Silva Júnior e Alisson Alves Camargo. A conclusão saiu depois da investigação conduzida pela Polícia Federal sobre o esquema de rachadinhas no gabinete do deputado. Em vez de avançar com uma denúncia formal, a PGR preferiu sugerir um acordo de não persecução penal que suspenderia o caso mediante o cumprimento de determinadas condições pelos envolvidos. No caso dessa não persecução penal, para quem não sabe, a ficha do cara não fica suja. E ele presta alguns serviços sociais e está tudo bem, como se nada tivesse acontecido. De acordo com o vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand Filho, a investigação confirmou parte das suspeitas com provas suficientes para embasar o pedido de acordo com base no artigo 28A do Código de Processo Penal. Para que os termos sejam negociados, a PGR solicitou ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do processo por 60 dias, para chegarem num acordo. Antes da decisão sobre a denúncia, a PGR também pediu acesso aos dados bancários e fiscais de Janones, procedimento autorizado pelo relator do caso, o ministro Luiz Fux. Alfredo Bessoff, acharam uma maneira de passar um pano quente nesse caso, né? Aliviar a de André Janones. O que você acha? Paulo, enojante. Nós estamos vivendo uma situação verdadeiramente enojante. Me desculpe o linguajar chucro e barbaresco, mas essa é uma situação aviltante. O cara comete o crime, a PGR diz que ele cometeu o crime, mas como ele é amiguinho, vamos passar a mão na cabeça dele, vamos blindá-lo e vamos brindar a esperteza dele
Eu penso muito claramente, Paulo, que nós estamos sendo confrontados com uma realidade tão gritante e que tem pessoas que ainda não sabem. O Janones, em 2026, vai ser reeleito deputado federal. Pode ter certeza. E mais, Pode ter certeza. se fosse outros, aí, por exemplo, poderia ser enquadrado, o caso poderia ser enquadrado perfeitamente se fosse outro, como formação de quadrilha, porque envolve assessor, envolve o deputado, envolve servidor de gabinetes, lavagem de dinheiro público, porque isso é uma forma, não é? Porque se fosse com outros, era isso que poderia ser enquadrado, porque a lei é interpretativa. Depende de quem a interpreta. O que você acha? Protetiva. Mais do que interpretativa, eu vejo que nós estamos entrando no reinado da lei protetiva. Eu protejo os meus e o resto. É aquela velha história. Para os amigos, a lei, os benefícios da lei. Para os inimigos, os rigores da lei. Nós estamos nisso. Nós não estamos mais naquela dos amigos, a lei, não. Aos amigos, todos os benefícios da lei. Para os inimigos e os adversários, todos os rigores, inclusive da lei que ainda não existe. Tá certo. E é assustador. E aquela história, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você vai reclamar para quem? Vai fazer o quê? O único que teria condições de botar uma ordem na casa seria o Senado. O Senado está cheio de senador bom, mas também está cheio de senador ruim. Então, fazer o quê, amigo? Enfiar a viola no saco e começar a falar sobre outras coisas. Por exemplo, você combinou comigo uma coisa e você trouxe uma informação nova que a gente não havia combinado. Agora eu vou te pegar numa também que a gente não havia combinado. Olha só, é do Internacional, não é do Grêmio não, tá? O grupo armado libanês Hezbollah nomeou Naim Qassem como seu novo líder nesta terça-feira, 29 de outubro, mas Israel afirmou que o mandato dele seria temporário, uma ameaça aparente após a morte do antecessor Hassan Nasrallah em Beirute há mais de um mês. Nomeação temporária, não por muito tempo, postou o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, no X, com uma foto de Qassem. Mandou recado, né? Qassem foi nomeado vice-líder do Hezbollah em 1991 pelo então secretário-geral do grupo, Abbas al-Moussaoui, que foi morto por um ataque de helicóptero israelense no ano seguinte. Qassem permaneceu no cargo quando Nasrallah assumiu a liderança e há muito tempo é um dos principais porta-vozes do Hezbollah, dando entrevistas adoidado à mídia estrangeira, inclusive durante as hostilidades transfronteiriças com Israel no último ano. Em sua conta oficial em árabe no X, o governo israelense afirmou: seu mandato nesta posição pode ser o mais curto na história desta organização terrorista se ele seguir os passos de seus predecessores Hassan Nasrallah e Hossein Safieddine. Não há solução no Líbano a não ser o desmantelamento desta organização como força militar, escreveu o militar israelense. Uau, Alfredo Bessoff, será que Qassem já assume com uma lápide na mão? O Qassem será caçado. É um trocadilho, mas eu acho que é o emprego que você quer para um inimigo seu. O cara já assume com o alvo na testa, assim já, né? O cara já assume com um bilhete de saída. A situação lá, a ação das IDF tem sido muito forte, Paulo. A ação das IDF tem sido obrigando os terroristas, tanto do Hamas quanto do Hezbollah, a deserções massivas. Ontem houve uma deserção de cerca de 600 terroristas no norte da faixa de Gaza. Hoje houve uma outra deserção massiva de terroristas do Hezbollah. Então,
Eu penso o seguinte: Israel passou o recado. Você quer ficar no cargo, não repete a conduta e a postura que os outros tiveram no cargo. Mas que o Qassem será cassado, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, porque agora Israel mostrou claramente, com esse ataque, primeiro a história dos pagers, né, Paulo? Começou ali, né, Alfredo? Começou ali, né, a mudar a cabeça desses caras todos. Na verdade, começou com a morte do líder do Hezbollah lá dentro de Teherã, né? Lá mas também, aí os caras acham que... Os caras ficam achando que era sorte, aquela coisa toda. Aí Israel vai dando um passo a mais, mostrando que não é sorte não, é planejamento. E essa ação pontual, cirúrgica, do ataque contra o Irã, primeiro, mostrou que o Irã não tem capacidade de defesa. Segundo, Israel interferiu no geoprocessamento de todos os radares do Irã. Deixou biruta os radares. Outra coisa, atacou apenas os alvos que lhes interessava ao Estado de Israel, as fábricas de mísseis e tudo mais. Outra coisa que eu tive hoje, estava lendo tanto o Times of Israel quanto o Jerusalem Post, Paulo. Hoje, a força de ataque de mísseis e tudo mais do Hezbollah está reduzida a 30% do que tinha antes. Então, eu acho que o Qassem sabe que será caçado, vai lá encontrar as 60, 70 virgens dele, mas eu espero muito que com a eleição do Trump a gente possa se encaminhar para um período de paz lá no Oriente Médio. Para quem não sabe, os principais líderes muçulmanos nos Estados Unidos estão fechando apoio ao Trump. Talvez isso sirva para algumas pessoas entenderem a importância da eleição do Donald Trump. Dia 5 de novembro, semana que vem. O próximo agora, nesse fim de semana aí, já o pau vai torar e a gente vai saber o que vai dar. Alfredo, muitíssimo obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Muitíssimo obrigado mais uma vez por sua participação aqui conosco e até qualquer hora, né? Dependendo da situação, eu te chamo por aí. Agora cuida do frio, hein? Tá frio aí, hein? O principal é cuidar o peito, né? Para gente que trabalha com a voz, a coisa mais preocupante sempre é você proteger bem o peito e as costas, que frio no joelho, na perna, dá reumatismo, mas não tem problema. O problema todo é quando você bate no peito. Eu quero mais uma vez agradecer, Paulo, eu tenho um imenso orgulho de estar aqui, pedir que as pessoas participem, se inscrevam, apoiem o Mundial Telenotícias. Esses espaços são vitais para que nós possamos fazer frente a toda essa estratégia de desinformação. Se você puder se inscrever no canal de Brasília, eu tenho um programa às 7 horas da manhã, ou na hora do café, desde o dia 31 de janeiro de 2020, Paulo, que nós fizemos esse programa. Então, mas eu quero que vocês apoiem o Mundial Telenotícias. Cliquem nos anunciantes, não reclamem dos anunciantes. Quem mantém? Você já viu alguém reclamar dos anunciantes da Rede Globo? Mas nos canais alternativos, nesses canais que lutam pela liberdade, as pessoas se acham no direito de criticar e atacar os anunciantes. Não, vamos saudar e aplaudir os anunciantes. Bendito aquele que anuncia nos canais do campo conservador comprometido com a informação. Paulo, você sabe que a hora que você precisar eu estou ao dispor, sempre, sempre, principalmente porque é um aprendizado recíproco. Muitíssimo obrigado, Alfredo, de verdade. Deus te abençoe e nos vemos na próxima. Tchau. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Você viu o recado do Alfredo Bessoff. Se gostou, por favor, se inscreva no nosso canal e nos dê um like, porque isso nos ajuda muito. Muita gente assiste o programa, mas esquece de dar um like.
E mais, às vezes a plataforma retira o seu like e retira a sua inscrição. Vale a pena, volta e meia, dar uma conferida para ver se ainda está inscrito. Se não estiver inscrito, se inscreva novamente e dê um like, porque é muito importante. Porque se não é desse jeito, fica muito complicado para a audiência, o público brasileiro, ter acesso à informação verdadeira, senão você vai assistir e ter acesso a apenas um lado da informação. O nosso objetivo é levar, através de análises e opiniões, a possibilidade de que para que você forme uma opinião mais consolidada, com base nos lados da história. O outro lado é apresentado pela imprensa consociada, que se convencionou chamar de consociada, e o outro lado são as empresas alternativas, são os canais alternativos. Cabe você pegar, analisar e não ser enganado, né? Nem por um, nem por outro. Esse papo de fake news, essas coisas todas, isso é bobagem. O cara que tem ali o telefone celular na mão, que está diante da televisão, ele tem condições de verificar se o que está recebendo é verdade ou mentira. Então, é uma questão apenas de consciência. Um forte abraço e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Até lá!